Boa noite a todos, sejam bem-vindos as pessoas que vão participar desta live ao vivo, desta live no caso, e quem for ver esta live gravada, nós estamos fazendo uma série de lives sobre a missa e no canal Gotas de Catequese, e a gente está transmitindo toda quarta-feira às 21 horas pelo Instagram, em live, e depois a live vai ficar gravada, sempre fica gravada no IGTV, e também eu coloco no canal Gotas de Catequese no YouTube. Então eu já peço a todos que estão vendo esta gravação ou a live, que ainda quem não for inscrito ainda, que se inscreva lá no canal Gotas de Catequese no YouTube. Nós passamos das 500 pessoas já inscritas lá, tem alguns cursos, inclusive toda a meditação, o que a igreja falou nos últimos tempos sobre São José. Nós temos 6 aulas lá, 6 aulas onde a gente discute um pouco os documentos papais, em referência a São José. Então, já podem se inscrever lá e participar deste conteúdo que tem lá. Também tem meditações, a novena do Natal, já para este ano, no Natal do Senhor, e esta série de lives que nós estamos fazendo sobre a Santa Missa, de forma que as pessoas, ao participarem da missa, consigam perceber o que é que ali está acontecendo, porque a gente ouve muitas pessoas dizer: eu não gosto da missa porque é um negócio monótono, é um senta-levanta e ajoelha, e a gente finda não entendendo nada, Aí a gente tem aquele jornalzinho que a gente vai repetindo, lendo aquilo ali sem se aprofundar no que está acontecendo ali. Então a intenção é que a gente faça toda a explanação da missa, parte por parte, explicando cada passo do que está acontecendo ali na celebração. Mas vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então sejam bem-vindos todos que já estão aí, que vão participar ao vivo, quem for ver essa live gravada, peço que deem uma curtida lá no vídeo, e se não for inscrito no canal, que se inscreva. Quem não for inscrito no perfil aqui no Instagram, se inscreva no Instagram, porque isso melhora a indicação, tanto do canal, quando tem curtidas lá, tem a inscrição e a pessoa marca o sininho para receber avisos de novos vídeos. Isso eleva o canal, que é indicado para outras pessoas, e outras pessoas podem participar do conteúdo que a gente vai apresentando aqui. A intenção é que a gente faça realmente desses canais de mídia um momento catequético, para a gente relembrar aquilo que a gente aprendeu quando fez primeiro a Eucaristia, quando fez a Crisma, porque a gente se afasta um pouco da catequese para um pouco de estudar, e algumas coisas a gente precisa rememorar, relembrar, para falar melhor. Então nós estamos fazendo por esse período essa série de lives sobre a missa parte por parte, E a gente já fez dois encontros, 2 lives. Quem não viu a live 1 e a live 2, tanto está aqui no Instagram, no IGTV, como está, eu coloco posteriormente no YouTube,
e está lá na playlist da catequese da missa, né? Está lá na playlist da série de lives, a missa parte por parte. E aí nós vimos na primeira e na segunda live uma introdução em duas partes, né? Onde a gente tentou elencar, pegando algumas leituras da Bíblia, algumas passagens da Bíblia, nós fizemos um caminho na história, né? Puxando a Bíblia até os tempos de Jesus, até a igreja primitiva, aonde a gente mostrava como é que eram os sacrifícios de expiação dos pecados das pessoas, que num primeiro momento era com um cordeiro ou um animal que era sacrificado, o seu sangue era derramado em cima de um altar. O povo judeu e sacerdotes costumavam aspergir o povo com o sangue daqueles animais que eram entregues como hóstias, né? E isso era uma celebração de expiação dos pecados das pessoas. Mas a gente sabe que o próprio Deus diz que, no Salmo, né, que não são esses sacrifícios que são agradáveis a Deus, né? O sacrifício de expiação dos pecados, ele precisaria, por causa do pecado original, ele precisaria ser mais preciso, mais contundente, mais precioso, mais agradável. Teria que ser algo que realmente religasse o homem a Deus, né? E aí só com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo que a gente consegue esse resgate. E por que a gente fez essa preparação nessas duas partes, mostrando como foi que aconteceram todo o caminho, né, daquele povo judeu, dos hebreus, depois chamados judeus, até chegar no Cristo, né? De forma que a gente mostrou um pouco qual era o ritual e em que momentos aconteciam aquele ritual, onde se levantava um altar, colocava-se ali em cima lenha, depois sacrificava-se um animal, né? Derramava-se o sangue dele sobre aquela lenha, depois ateava fogo, e esse fogo, a fumaça subia ao céu, e esta fumaça, né, era a expressão da oração do povo a Deus. E daí a gente já percebe, quando a gente usa o incenso na missa, a gente já está sabendo mais ou menos a que se refere este incenso e essa fumaça que sobe com louvores ao céu. Ou seja, o ideal era que toda missa utilizasse, como deveria ser, o incenso, né? Mas nem sempre é possível, né? Não tem quem prepare, não tem quem ajude o padre, não tem coroinha suficiente na paróquia ou na comunidade para que se prepare o incenso, para se ter incenso em toda missa, né? Mas o ideal era que tivesse. Mas, feita essa introdução nos dois encontros anteriores, nós vamos entrar propriamente dito no que é a missa, em que consiste a missa, e não sei se nesse encontro já, mas no próximo a gente já entraria nos meandros das partes da missa. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a missa é um rito, portanto, uma repetição. Toda missa é igual. Não existe uma missa mais importante do que a outra. Existem as solenidades, né, as festas dos santos, que as missas parecem ser um pouco mais especiais, a gente chama de especiais, porque tem paramentos mais elaborados, tem um rito mais, como é que eu diria, mais pomposo, né? Mas a missa, o sacrifício é a mesma coisa, qualquer uma que seja, né? A missa dominical, ela é diferente da missa semanal, todo mundo deve perceber, quem participa da missa semanal. Na missa semanal só tem uma leitura, né? Só tem a primeira leitura, não tem a segunda leitura, tem o Salmo e o Evangelho, e também não se reza o credo nas missas durante a semana, a gente chama de missas feriais, né, do dia. Segunda-feira
terça-feira, quarta-feira, as missas feriais. E no domingo a gente chama a missa dominical, né? Domingo vem de Dominus, né? De Senhor, dominical, a missa dominical, domingo do Senhor. O domingo é o dia do Senhor, né? Então, mas é a mesma missa, o sacrifício é o mesmo, é a mesma coisa que se celebra ali. Mas a missa é um rito, portanto, é um rito que é repetido em todo lugar que a missa acontece. No nosso rito, que é o rito chamado romano, né, latino, portanto, esse rito, aonde tem uma missa de rito romano, essa missa é igual em todos os lugares. Ela deve ser igual em todos os lugares. E para ser igual em todos os lugares, a igreja entendeu que deveria escrever um documento que dissesse, bom, a missa deverá ser celebrada desta forma, segundo estes atributos, utilizando-se estes paramentos, e isso foi tirado um documento que é chamado missal. Né? O missal, no nosso caso do rito romano, porque existem outros ritos dentro da Igreja Católica, das igrejas orientais, por exemplo, né? Que é o exemplo por excelência. Então, o nosso rito, o rito romano, existe o missal romano. Então, o missal romano é a norma que rege como deve ser celebrada a missa, né? Então, existe uma lei, portanto, né? E para aprender a usar esse missal romano para dizer como ele deve ser manuseado, existe um livro que se chama Instrução Geral do Missal Romano, que é a forma de como se deve celebrar a missa, ensinando a manusear o missal, porque o missal ele tem todas as orações, tudo que o padre deve fazer ali na hora. Mas então tem os gestos, tem as palavras, lá tem as letras, lá elas são escritas em vermelho e preto, né, que nós chamamos de rubricas. Então é em vermelho e preto. Tudo que tiver vermelho, o padre faz. Tudo que tiver em preto, o padre fala. Ou seja, vermelho faz, preto fala. Na hora que o padre abre os braços e fecha as mãos assim, é porque no missal está dizendo, agora o padre suavemente abre as mãos e depois a fecha em sua frente, né? E aí esse movimento que ele faz quando o padre se abaixa, quando o padre se benze, quando o padre toca no peito, né? Tudo isso está lá descrito para como é que ele deve se posicionar ali na frente do altar e o que é que ele deve fazer. E tudo que tiver em negrito, né, com as letras pretas, o padre deve falar. Ou seja, o que não tiver em vermelho e o que não tiver em preto não cabe na missa. Tudo que está lá escrito em vermelho deve ser feito. Tudo que está escrito em preto, né, deve ser falado. O que não estiver aí não deve ser feito, né? Salvo em pouquíssimos espaços onde se abre um espaço. Lá no próprio missal ele diz, aqui o padre pode proferir breves palavras. O que são breves palavras? Não é um discurso, são breves palavras, né? Então, para o que deve ser feito de gestos e de palavras, está no missal. E como e em que momento essas coisas devem ser feitas, como se deve preparar a missa, como é uma missa de solenidade, como é uma missa de festa, como é uma missa ferial, como é uma missa dominical, tudo isso está na Instrução Geral para o Missal Romano, que é um livro também, um livro eclesiástico, né, um livro da Igreja, tirado do Vaticano, do próprio Vaticano, da congregação específica para este tipo de atividade. E aí este documento, que é um documento, Instrução Geral do Missal Romano, ele vem para ensinar as pessoas, né, que preparam a missa. Então as equipes de liturgia todas devem saber tudo que está lá no missal, tanto no missal, mas principalmente na Instrução Geral do Missal Romano, para saber como é que se deve preparar toda a liturgia.
Então, sendo a missa um rito, portanto, uma repetição, né? E, portanto, um rito que vem acompanhado de todo um sentido litúrgico, portanto, uma liturgia, né? Isso vem sendo, né, cuidado, zelado pela Igreja desde há séculos, né? Desde muitos séculos, né? Desde o início, praticamente, da Igreja, né? E o missal que passou mais tempo, o rito que passou mais tempo, né, e de lá para cá não houve grande alteração, foi depois do Concílio de Trento, onde o Papa São Pio V, junto com o clero da época, definiram um missal, e aí este missal vem sendo zelado até hoje com algumas modificações. A última modificação que teve foi no Concílio Vaticano II, a última modificação que teve, e aí veio o missal chamado Missal de Paulo VI, né? Todo mundo deve estar acompanhando agora um pouco sobre essa polêmica da missa tridentina, né? Ou a missa de sempre, ou a missa antiga, todos são sinônimos da mesma coisa, ou missa tridentina, né? Ou a missa de São Pio V, né? Que era a missa que era celebrada e rezada, o rito, antes do Concílio Vaticano II, né? Que ela deixou de ser, ela foi substituída pelo Novus Ordo, que é a missa de São Paulo VI, que começou a ser celebrada na década de 70. Né? Então, antes da década de 70, se rezava a missa segundo o missal de São Pio V. A partir da década de 70, depois de promulgada a Constituição, as constituições do Concílio Vaticano II, e o missal romano foi mudado na década de 70, portanto, essa missa que a gente conhece, que o padre fica de frente para a gente, é a missa do rito novo, né? Ou Novus Ordo. Mas o que foi que mudou? Pouca coisa, né? Algumas coisas que não interferiam muito na estrutura da missa, porque o essencial permanece, né? E permaneceu. E é isso que nós vamos ver na sequência de lives que nós vamos fazendo. Bom, mas mesmo tendo o missal romano e mesmo tendo a instrução geral do missal romano, mesmo assim, para evitar abusos, de vez em quando o Papa tem que chamar a atenção para a missa. Porque daqui a pouco querem uma missa que bata muita palma, ou que bata palma mesmo, né? Uma missa que coloque aí um monte de sanfona, missa que tem trompetes, missas que tem... cada aberração. A maior que eu vi foi... algumas, né? O Santíssimo entrando num drone, sei lá, tanta coisa, um palhaço, o padre se vestir de palhaço com os super-heróis para uma missa de criança. Então isso aí é sacrilégio, isso aí é claro e evidente que não está no missal romano. Então, para evitar esses abusos, o Papa de vez em quando tem que chamar a atenção de como se deve celebrar a missa, como se deve preparar os fiéis e como se deve preparar a missa como um todo, para que ela seja fiel ao que é a Santa Missa, né? Porque depois, quando a gente for falar o que é realmente a missa, né, todo mundo já sabe, mas quando a gente for repetir aqui, aí a gente entende porque é que não pode ser uma palhaçada. A missa não pode ser uma palhaçada, não pode ser um circo, né? Já digo, a missa não é um teatro, né? Porque no teatro a gente vai ter um palco, né? E a gente senta do lado de cá e fica vendo lá os atores fazendo algumas coisas e a gente olhando, se deleitando com aquilo ali, né? A missa não é um teatro. A missa é um rito que deve ser vivenciado não só por quem está lá no altar, mas por nós, fiéis leigos, que estamos do lado de cá, na parte que nós chamamos de nave da igreja, né? Inclusive o altar ele deve ser alto porque tem um sentido. O altar é o céu, né? O momento em que o céu toca a terra, né? Bom, mas como eu ia dizendo, o Papa de vez em quando tem que dar uma puxada de orelha nos clérigos como um todo e nos fiéis,
para que não inventem coisa, né? E chamando atenção para coisas que deixaram de ser utilizadas, né? Então existem dois documentos papais, né? Um do Papa São João Paulo II, chamado Redemptionis Sacramentum, que é um documento do Papa São João Paulo II, onde ele chama a atenção de como se fazer, de como se participar da missa, como os clérigos têm que celebrar as missas, chamando à piedade, ou seja, na época de São João Paulo II, ele já estava. O concílio terminou em 65, o novo missal foi instituído na década de 70, e já em seguida, né, os padres começaram a enfeitar muitos, claro que não é a maioria, geralmente é uma minoria, e aí uma dificuldade, né? Porque aí tem que se chamar a atenção, e aí o Papa escreveu este documento. A Modávia está dizendo aí, ó, já participei de missa que o Ministério de Música era um trio de sanfoneiro, todos vestidos de roupas juninas. Não é porque está celebrando São João, né, a festa junina, no mês de junho, ou seja lá se não foi, né, que o Ministério de Música precise ir tocar com sanfona, mesmo porque existe uma orientação sobre o canto litúrgico e os instrumentos que devem ser usados, né? Instrumentos de percussão, por exemplo, não estão lá, mas a gente vê que as missas se participa de missa com bateria e etc. Veja, eu estou colocando aqui as coisas que estão na instrução geral do missal romano e que está no missal, né? O que é a regra da igreja diz, né? Não quero criar problema com ninguém. Então, se alguém, o seu pároco, na sua igreja acha que deve ter isso, vamos ter caridade, por favor, né? Não vamos lá pegar briga com o padre e dizer, olha, o rapaz lá do canal Gotas de Catequese disse que o senhor está errado. Não pode ser assim, né? Temos que ter paciência, calma, né? Saber, estudar e rezar, né? Estudar, aprender como é a coisa certa e depois ir com caridade, conversando e rezando. Rezando primeiro, conversando depois, né? E não sair brigando e dizendo tá errado, tá certo, tá errado, batendo palma, sei lá, não pode usar bateria, essas coisas, né? Mas realmente são os excessos que realmente não tem nesses documentos da igreja. Bom, então eu falei do primeiro documento de São João Paulo II. Esses documentos eu cito para quem tiver curiosidade de procurar na internet, rapidinho você chega lá, busca pelo nome e encontra lá e lê, e é importante que a gente leia, né? E o segundo foi do Papa Bento XVI, né? Já depois de São João Paulo II. Veja, como eu estava dizendo, o Concílio Vaticano foi na década de 70, terminou na década de 60, 65, né? No ano de 65, na década de 70 foi promulgado o novo missal, a nova forma de se celebrar a missa, e já nas décadas de 80 e 90, São João Paulo II teve que chamar a atenção porque a coisa não estava certa, estava enfeitando demais, né? A Ana Paula, por exemplo, está dizendo aí, a missa tridentina nos faz rezar e encontrar Jesus eucarístico. Realmente a missa tridentina, o rito antigo, ela tem uma forma mais suave de celebração, e essa forma mais suave parece que faz a gente rezar mais, né? É isso que percebe-se, né? Por isso tanta gente hoje em dia querendo conhecer a missa tridentina, e quem tiver oportunidade, é uma experiência boa, eu sugiro que façam, né? Bom, então o Papa São João Paulo II, já na década de 80 para 90, já chama a atenção de coisas que em 20 anos já estavam enfeitando demais. Então ele chama a atenção. Depois de São João Paulo II, imediatamente o Papa Bento XVI, já o próximo Papa, ele já escreve um documento chamado Sacramentum Caritatis. Esse eu não sei se a maioria lembra, né, porque foi uma coisa um pouco mais próxima agora. E o Sacramentum Caritatis, ele chama a atenção de detalhes que tinham desaparecido já. Por exemplo, a missa,
O padre, ele celebra, antigamente, ele celebrava, o povo dizia que era de costas para o povo. Na verdade, não era de costas para o povo. Ele estava de frente para o altar, de frente para o Cristo, né? E o povo também, voltado para o altar e voltado para o Cristo. Daí, quando o padre passa a ficar de frente para o povo, né, aquela posição chamada ad orientem, e aí quando ele se volta para o povo teria que ficar voltado para o Cristo. Aonde é que está o Cristo nas igrejas? Que a gente procura, às vezes, não vê o Cristo crucificado. Tem que ser a cruz e o crucificado nela. O Cristo da missa é o Cristo crucificado. Então eu tenho que olhar para o Cristo crucificado. Eu tenho que olhar para a cruz e o crucificado nele, né? E o padre iria ficar de frente para quem? Então teria que ter aquele crucifixo que se coloca no altar, né? Pelo menos aquele, já que não dá para ficar de costas para o Cristo que está lá no altar. Então, o Cristo, colocar ali aquele Cristo do altar, né? Só que aí esse Cristo já tinha deixado de ser usado e muitas paróquias não usam. O que usa é a cruz processional, quando vem se coloca do lado, ou voltado para o povo, ou voltado para o padre, mas fica assim de lado, né? E aí perde-se um pouco da essência do que é celebrar a missa voltado para o Cristo. Bom, mas continuando. Então, os dois papas, São João Paulo II e Bento XVI, São Bento, já pensou? E o Papa Bento XVI escreveram um documento, né, papal, dirigindo-se a todos os clérigos, a toda a igreja como um todo, e aos fiéis, né, os clérigos e fiéis, todos, sobre o zelo que tem que se ter com relação à missa e que eles voltassem a usar a coisa da forma como está lá dito na Instrução Geral do Missal Romano e no Missal Romano. Então existe lei, né? Esse rito existe lei. Não é um documento que pode ser seguido ou não. Não, o missal é uma lei, porque ele é um documento assinado pelo Papa, pelo prefeito da congregação que é responsável por isso, a Instrução Geral do Missal Romano também, como o Catecismo da Igreja Católica também, como o Código de Direito Canônico também, né? Tudo isso são documentos que saem do Vaticano, são documentos jurídicos, eles são peças que compõem a Igreja, né? Então, a missa é o que temos de mais santo na terra. E a igreja precisa proteger com lei o que temos de mais santo. Por que proteger com lei? Porque protegendo com uma lei, dizendo como é que tem que ser a coisa, se ordena, a coisa fica ordenada e não se muda. E para se mudar é necessário fazer estudos para mostrar por que aquilo deve ser mudado ou tem que ser mudado, né? Ou se tem algum erro ali e precisa ser mudado. Então se faz isso não se pode fazer, por exemplo, em confederações de bispos. Uma confederação de bispos, como é a nossa aqui, a CNBB, Confederação Nacional, Conferência, né? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não pode ser na conferência de bispos para mudar o rito da missa, por exemplo, e nenhum sacramento. Então, a conferência dos bispos, que é uma reunião de bispos de alguma localização, geralmente é um país, né? Mas existe a conferência dos bispos da América Latina também, chamado CELAM, e a reunião desses bispos não é capaz de mudar e não pode mudar um documento da igreja. Ou seja, todos aqueles documentos que saem da CNBB, eles são documentos de ação pastoral, que pode ser feita ou não. É uma orientação. Ela não é um documento legal, né, de lei, não é. Então, por quê? Porque as conferências dos bispos, eles não podem fazer esse tipo de legislação, só diretamente vindo da Cúria Vaticana. Então é importante a gente saber disso, porque às vezes sai um documento da CNBB e todo mundo diz que já é para fazer tudo aquilo que a CNBB disse, né? E na verdade aquilo ali é uma ação pastoral que os bispos se reúnem, se organizam, de forma que eles consigam trabalhar o mais uniformemente possível, né? Mas isso não quer dizer que é uma lei da igreja, mesmo porque as conferências de bispos, elas não fazem parte da
estrutura eclesial? Ela é uma associação de bispos que se reúnem para agir dentro daquela região de forma que eles tenham uma uniformidade de ação. Então é uma reunião para eles se organizarem e dizer, olha, lá na minha diocese eu estou fazendo isso. O outro diz, eu estou fazendo assim. Então vamos ver como é que a gente faz uma coisa um pouco mais parecida um com o outro, para não ficarmos tão espalhados, né, cada um fazendo de um jeito. Então os documentos das conferências dos bispos servem para isso, né? Diferente do Código de Direito Canônico, que sai direto da Cúria Vaticana, e aí não, isso aqui é um documento da Igreja, precisa ser cumprido por todos os fiéis leigos e pelos clérigos. Por exemplo, isso aqui é o universal, né? É a Igreja Católica Universal, né? E aí na hora em que um documento desse é promulgado, então a gente cumpre em todo o mundo. Ou seja, esse documento no Brasil, ele tem poder de lei tal qual a Constituição do Brasil. Então o Vaticano, como um país, ele tem os seus embaixadores, né, que a gente chama de núncio, é chamado de núncio apostólico. Então o núncio apostólico é o representante legal do Estado do Vaticano, país Vaticano, no Brasil, por exemplo, né? E a nunciatura apostólica é uma embaixada. Então, o território da igreja, como é o mundo inteiro, né, a territorialidade do legal, legítima, é dada pelo Estado do Vaticano, ou seja, todos os batizados são cidadãos do Estado do Vaticano, todos os católicos, né? E o embaixador representa esse Estado no país em que ele está lotado. E na hora que acontece alguma coisa com a Igreja Católica, naquela nação em que os católicos são obrigados a alguma coisa, a Igreja vai lá através do seu núncio, embaixada, pelo menos deveria ser assim, e dizer, olha, nos nossos documentos, o católico deve isso, isso e isso. Perdão. Por exemplo, agora nessa situação de fechar as igrejas, quem define o fechamento de igreja católica, as igrejas, nossas igrejas, quem define é o bispo, não é o governador, não é o presidente. Porque as nossas igrejas, elas são regidas por um direito canônico, por leis específicas, que as leis temporais, elas não podem ser contraditórias com a lei eclesial. E isso através de diplomacia. Eu estou falando de estados, o Estado do Vaticano e o Estado brasileiro, por exemplo. Então, através da diplomacia, os estados que permitem a Igreja Católica, eles atestam, né, em que essas leis da Igreja elas podem ser obedecidas naquele país. E o Brasil, como Estado católico por maioria, né, as leis católicas elas têm um peso legal como as leis do direito comum, né, que não é o direito canônico, o direito civil normal. Portanto, uma pessoa que é condenada no Código de Direito Canônico, pelo Código de Direito Canônico, a lei temporal do Estado ela é assumida, ela assume essa pena que aquele católico está recebendo. Porque esta lei que nos rege, ela rege em todo o território mundial, né? E através das embaixadas, nunciaturas apostólicas em cada país, o Vaticano vai conversando com os governos, né, de forma que o Código de Direito Canônico ele seja cumprido naquele país. Então, como foi perguntado aí, essas divisões, né? A CNBB, o Vaticano, junto com os seus bispos, né? Então o Papa, junto com os bispos do mundo todo, formam um concílio, e ele é chamado quando tem uma heresia predominante, e o concílio é chamado para definir uma verdade de fé.
Então o bispo de Roma, que é o Papa, chama os bispos do mundo inteiro, e aí ele se reúne para definir e dirimir uma heresia, por exemplo, né? Ou algo muito importante, uma verdade de fé que precisa ser promulgada. Os que a gente tem ouvido muito falar, os sínodos, sínodo da Amazônia, sínodo dos jovens, sínodo da família, esses sínodos é uma reunião de bispos que o Papa chama, pode ser chamado pelo Papa, ou os bispos chamam, de uma determinada região, ou para debater algum tema que precisa de um direcionamento. E em cima desse direcionamento se sai um documento que chama-se exortação apostólica. Essa exortação apostólica é uma solicitação que o Papa vai fazer depois de um sínodo, conclamando a todos os fiéis para prestar atenção naquele assunto que ele está dizendo. Isso não quer dizer que é um regimento de ordem e um decreto que deve ser cumprido a ferro e fogo, a não ser que depois dessa exortação o Papa, utilizando dos seus, vamos dizer, poderes papais, ele defina uma regra e manda-se cumprir, e ele manda cumprir. Aí sim precisa ser obedecido por toda a igreja. Senão, a exortação é para chamar a atenção dos fiéis àquele ponto. Então, o concílio é diferente, o concílio tem um poder diferente do que o sínodo tem. Já as reuniões locais dos bispos, que a gente chama de conferências, né, conferências episcopais, né, dos bispos, como o caso da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela é uma reunião de bispos que ela define ações pastorais apenas, ela não define decretos, não. Já os decretos diocesanos e arquidiocesanos, que são promulgados pelos bispos, são leis daquela região, daquela localidade. Por exemplo, em Maceió, o arcebispo pode promulgar uma lei e dizer que as igrejas vão ficar fechadas durante o período tal. Então o bispo ele pode redigir uma lei, né, sancionar uma lei no seu local. No caso aqui de Maceió, a Arquidiocese de Maceió, ele monta aquele documento e aquilo tem poder de lei para aquele local. Já não vale para a Diocese de Penedo, por exemplo. Já é outra coisa. O que ele define aqui, o bispo de Penedo tem que definir lá conforme o entendimento dele, né? O entendimento pastoral, de povo, etc. Tem as particularidades. Então é assim que funciona. Bom, então a missa é o que temos de mais santo na terra, então por isso precisa ser protegida com essa legislação. Então a prática litúrgica, né, o que é que se deve fazer na missa e todos os outros ritos sacramentais, como no batismo, como na unção dos enfermos, como na confissão, cada sacramento desse ela tem uma forma litúrgica de se conduzir. Ela tem livros específicos para conduzir. Não é qualquer coisa que pode ser dita, não é qualquer palavra que pode ser proferida, não é qualquer jeito que deve ser celebrado, né? Então, a prática litúrgica ela tem que seguir, tem que seguir essa norma, que é o que a gente vai falar um pouco aqui, a missa parte por parte, né? O que significa cada momento daquele e como a gente deve se comportar. Esse curso tem basicamente essa intenção, né? Vou chamar de curso, mas essa série de lives. Bom, os fiéis têm direito a receberem a fé da igreja, como está no cânon 213, por isso eu trouxe aqui o Código de Direito Canônico. Então, no seu cânon número 213, ele deixa claro que os fiéis eles têm o direito de receber tudo que a igreja deixou, esse tesouro que tem da fé da igreja, todos os cristãos batizados eles têm direito. Então vejam só, está escrito assim: os fiéis têm o direito de receber dos pastores sagrados, dos diáconos, presbíteros ou padres e episcopos ou bispos, né? Tem os direitos dos pastores sagrados
dentre os bens espirituais da igreja, principalmente os auxílios da palavra de Deus e dos sacramentos. Ou seja, um padre, um bispo, um diácono, ele não pode negar um fiel, não pode negar, claro, levando-se em consideração o que está na norma, né? Não pode negar uma confissão, um sacramento, né? Uma missa, a palavra, né? Propriamente dita, a evangelização, isso não pode ser cerceado. Por exemplo, chega o fiel lá na missa e o padre diz assim, você não vai comungar, né? A não ser que ele esteja em pecado mortal, aí o padre, qualquer um, pode impedir que ele comungue, impedir, veja, não é dizer, olha, você poderia não comungar, não, é impedir. Se ele estiver em pecado mortal, em pecado público, né? Pecado mortal público, ou se ele professa outra religião, e ainda mais, se ele não é batizado. Então, nesses casos, o padre, o bispo, o ministro da comunhão, ele pode negar tanto a comunhão eucarística, né, quanto os sacramentos. Esta semana teve uma situação que me passaram uma pergunta, se naquela situação o sacramento poderia ser aplicado, era um batismo, uma união irregular, e as pessoas queriam batizar a criança, e só pela dúvida que o padre teria se aquela criança seria educada na fé, este sacramento ele poderia ser não ser dado naquele momento, e o padre dizer, não, aqui não vai poder batizar agora, vai ter que chegar a algumas prerrogativas que estão contidas, inclusive, no Catecismo da Igreja Católica e no Código de Direito Canônico. Então a coisa é organizada na Igreja Católica, não é bagunça, não. Tem que ser tudo, não é da cabeça da gente, não. Tem tudo tá certinho lá. A gente tem os direitos, não pode ser negado, mas tem que cumprir o que está ali. Direitos e deveres, né? Na missa, celebramos e revivemos a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, no momento da missa, o que está acontecendo ali é o próprio sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, quando a gente está na celebração da missa, a gente está como que condensando toda a paixão de Jesus Cristo, né, até a sua morte. Né? Porque a missa é o sacrifício. O que é o sacrifício? Quando o padre quebra o corpo de Cristo, né, quebra o corpo de Cristo, né, e o sangue está separado do corpo, o sangue derramado, o corpo quebrado, isso é um sacrifício. E esse sacrifício é de expiação dos nossos pecados. É para o perdão dos nossos pecados. Né? Então, quando a gente está participando da missa, a gente está revivendo a paixão de Cristo. Reviver não é imaginar, não. Reviver é você estar vivendo naquele momento a paixão de Cristo. Ou seja, Jesus está morrendo naquela hora. Misticamente, misteriosamente, é como se nós estivéssemos ali, contemplando a cruz de Cristo, aonde estavam Maria, mãe de Jesus, o apóstolo amado, Maria de Cleófas e Maria Madalena, e todos os outros soldados. Né? Mas eu estou colocando nesses, né, porque esses estavam contemplando ali e presenciando a morte de Jesus Cristo, né, o Mestre, né, e o seu filho, no caso de Maria, mãe de Jesus. Então, a hora da missa é exatamente este momento. Né, o momento em que estamos na frente da cruz onde Cristo está morrendo. Por isso a gente não pode bater palma, por isso não pode conversar de lado. Eu já falei isso aqui nas outras lives. Né? Então, é o momento em que Jesus Cristo está morrendo na cruz para expiar os nossos pecados. Quando a gente comunga o corpo, sangue, alma e divindade, a gente está comungando o Cristo vivo, claro. Né? Mas ali naquele momento é a morte que a gente celebra. Ou seja, o Padre oferece o Cristo em expiação, oferece a Deus em expiação dos nossos pecados. Aquele corpo e aquele sangue é ofertado a Deus, né, como hóstia sagrada em expiação dos nossos pecados.
Então veja que a importância que nós temos que ter o cuidado, né, para participar da missa. Veja que no passado se erigia um altar, se matava um cordeiro, o seu sangue escorria, né, ateava-se fogo e este sacrifício era oferecido pelos pecados de todos que ali estavam, né. No caso da missa é o próprio Cristo que é esse cordeiro, por isso é o cordeiro imolado. Ele substitui todos esses outros sacrifícios que foram feitos para trás e agora ele é o sacrifício perfeito agradável a Deus para redimir a raça humana. Deus que morre para poder redimir a raça humana. Tem uma pergunta aqui, até que momento a gente deve chegar na missa, né, e comungar, né? O ideal era que se chegasse antes do ato penitencial, porque no ato penitencial você é perdoado, né, daqueles pecados veniais, pecados mortais não, mas dos pecados veniais. A gente vai falar um pouco quando estiver falando no rito eucarístico, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. O ideal era isso, né? No entanto, se a pessoa está em estado de graça e não teve, por algum motivo, chegou atrasado, não teve como chegar antes, então pode comungar. Não por preguiça, porque acordou tarde, perdeu a hora da missa. Não, nesse caso não. Aí já é um pecado, né? O pecado da preguiça. Então, se não chegou antes do ato penitencial, não deve comungar. Agora, se a pessoa chegou porque pegou o trânsito, não deu, o pneu arriou, o ônibus não passou, passou direto e a pessoa se aperreou ali, não deu, chegou no meio, né? Não foi por displicência, então pode comungar. Né? Agora com toda piedade, com todo o zelo, estando em estado de graça. Né? Bom, então, tirada essa dúvida, inclusive essa dúvida aí foi uma das que apareceram no Instagram, quando eu perguntei quais as dúvidas, eu disse que a gente tiraria na aula, mas a gente vai falar sobre isso quando tiver especificamente no rito eucarístico. Né? Então a gente não pode inventar coisas e colocar na missa. A gente não pode, por exemplo, quem faz, pelo amor de Deus, não vão criar briga com a equipe de liturgia e nem vão criar querelas lá com o padre. Né? Mas, por exemplo, os livros, nós vamos ver na parte específica dos livros litúrgicos, né? Aqui nas lives. Os livros são aqueles. A Bíblia não faz parte da missa. Aí o pessoal pode dizer, mas Ademar é a palavra de Deus, não faz parte da missa. Não faz parte da missa, não. A palavra de Deus faz parte da missa, mas ela está no evangeliário, no missal, ela está no lecionário, mas não é a Bíblia. A Bíblia ela não entra, ela não tem procissão de Bíblia no missal. Não existe isso. Né? O que entra é o evangeliário. O evangeliário é a representação do Cristo, por isso a gente baixa a cabeça em reverência, né? Faz uma vênia. Né? Então, a Bíblia ela não tem procissão de Bíblia no mês de setembro, porque é o mês da Bíblia, né? E bate palma, e levanta, e etc. Não tem isso como rito, não está no rito da missa. Mas pode ser feito, bom, aí é o padre, o bispo, né, da diocese, ou arquidiocese, juntamente com seu clero, os padres, que devem ser instruídos para evitar os abusos, né, e com a equipe de liturgia orientar e dizer o que é que pode, o que é que não pode, mas aí cada paróquia resolve o seu. Né? Eu estou dizendo o que é que tem e o que não tem. E qual é o relato mais antigo da Bíblia? Desculpe, qual é o relato mais antigo da missa? O relato mais antigo da missa está em 1 Coríntios, capítulo 11. Foi escrito no ano 55, mais ou menos. Então, uma carta de Paulo que a gente leu na outra live, na live 2, que eu vou recitar aqui de novo. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Quem está falando é Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós.
Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, São Paulo, no ano 55, mais ou menos, ele não esteve com Jesus Cristo, né, na época antes de Jesus ressuscitar. Ele teve uma experiência com Jesus Cristo depois, então ele não estava no grupo dos apóstolos. Ele não estava no dia da última ceia. Então, ele diz que recebeu do Cristo isso, ele recebeu do Senhor o que transmite, né, como ele está dizendo, o que estava transmitindo aos demais, né? Provavelmente novos apóstolos, bispos e novos presbíteros. E ele estava dizendo: fazei isso assim, ó, desse jeito, porque foi assim que eu recebi. Ou seja, os apóstolos que estavam com Jesus Cristo passaram a celebrar a missa, vamos chamar assim já, né? Que eles chamavam de a missa a partilha do pão, a refeição de partilha do pão. Foi o primeiro nome da missa, né? E depois os apóstolos passaram a fazer isso com frequência. E foi passando para os demais. Então chegou até Paulo e Paulo já estava repassando até chegar nos nossos tempos, né? É claro que naquela época não tinha tudo escrito como é hoje. Não era assim. Mas a forma de fazer já era desse jeito, né? Tinha pão sem fermento, vinho com álcool, vinho não é suco de uva, suco de uva. Veja, as aberrações são tão grandes que tem um grupo de pessoas, não vou chamar de padres, né, que querem fazer a missa com cachaça. No lugar do vinho, botar a cachaça. Não pode. Não é possível isso, né? Depois tem aí os protestantes fazem a ceia com pão de padaria com pão com fermento, né? Eu chamo de padaria, mas pão com fermento, às vezes até pão de forma, né? E suco de uva. Não é Eucaristia. Então, quem vai num culto protestante que tem isso, está pecando, né? Porque não tem sentido. Bom, no momento da missa está acontecendo o sacrifício de Cristo. Então, quando o padre profere as palavras, né? Profere as palavras da consagração, e ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isso não é uma metáfora. É um mistério, não é uma metáfora. Ou seja, ele não está dizendo, substituindo ou representando o Cristo. Não, o padre ali está agindo in persona Christi. Então, quando o padre e o bispo, eles estão na hora do sacramento, né, o diácono também proferindo a palavra, eles estão agindo in persona Christi, né? Eles estão agindo na pessoa do Cristo. Então, naquele momento, é o Cristo. A gente vê o padre, mas não é o padre que está ali, é o Cristo. E o Cristo está se doando a Deus. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue, que será entregue por vós. Entregue quem está entregando? O padre agindo em persona Christi, ou seja, o próprio Cristo entregando a Deus o seu corpo e o seu sangue em expiação dos nossos pecados. Por isso a gente tem que ter muito cuidado na missa, a gente tem que prestar atenção em tudo, ver se a gente está direitinho lá, ali, se comportando bem, porque o Cristo está presente ali, ó. O Cristo está presente no ambão, o Cristo está presente no altar, o Cristo está presente na cadeira do padre, que a gente chama cadeira do padre, na cátedra. Jesus Cristo está ali no padre, por isso a gente se curva quando o padre passa, né? O Cristo está no evangeliário, né? E no crucifixo, além do corpo, sangue, alma e divindade que está ali transubstanciado.
Ali é o próprio Cristo morrendo naquele momento. Bom, mas se o Cristo está morrendo e derramando sangue ali, ele está, a gente chama de forma incruenta. O que é de forma incruenta? É uma forma indolor. O Cristo não está sentindo dor como ele sentiu no Calvário. O sacrifício da quinta-feira da paixão, que ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim, até o fim dos tempos, né? Ele fez isso na quinta-feira. Na sexta-feira, ele fez de forma dolorosa. Ele derramou realmente o sangue com dor, sentindo as dores, ele fez de forma cruenta. E esta forma cruenta que aconteceu no dia anterior de forma incruenta e passou a ser feita de forma incruenta por todo o tempo, até que Jesus volte e a gente passe a conviver com ele face a face. Aí não vai precisar mais da missa. O culto vai ser outro. Vai haver um culto litúrgico? Sim, porque no Apocalipse a gente vê isso. Né? A gente comentou na live passada. Então, mas a gente não vai... a gente vai ter esse tipo de liturgia, não sabemos como é, mas temos ideia por causa do Apocalipse, lá no céu. Mas enquanto a gente não estiver lá, nós vamos participar na terra do sacrifício de Cristo para expiar nossos pecados. Então nós vamos participar da morte de Cristo, né, da entrega dele entregar o seu corpo ao Pai para expiar nossos pecados, para cobrir, limpar os nossos pecados. Para isso a gente tem que dar a nossa fé. A fé, como segundo São Tomás de Aquino, a palavra que substitui fé não é acreditar, é aderir. Eu tenho que aderir a isso, né? Crer naquilo e eu dou o meu ateste, né? Creio nisso, eu atesto isso, eu vou aderir a isto e se comprometer. Né? Se comprometer com o sacramento da confissão e ir para as missas devidamente em estado de graça, para poder participar desse grande mistério e também comungar do corpo, sangue, alma e divindade. Então, isso é o que a gente vai meditando aqui. A gente já está encerrando agora, porque chegamos na hora. Temos uma live da Rede Defesa da Vida, que eu convido vocês a assistirem agora, né, assim que acabar. E a gente vai encerrando por aqui e a partir do próximo encontro a gente já vai ver quais são os paramentos, como é que se comportam os anos litúrgicos e a gente já entra no passo a passo, na parte por parte da missa, né? A Rosa está fazendo uma colocação aí que ela notou que o padre, ao dizer com Cristo, por Cristo e em Cristo, ele vai levando gradativamente a hóstia consagrada, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo ele vai elevando, né? É nesse sentido mesmo da gente ir junto com Cristo se elevando ao Pai, né? E ali a Santíssima Trindade toda, porque o Cristo não está separado do Pai nem do Espírito Santo, né? Então ali a que a gente chama de doxologia, né? Então vai se elevando mesmo em entrega, a Santíssima Trindade ali presente, mas se entregando ao Pai em expiação dos nossos pecados. Então vamos rezar uma Ave Maria para que a gente encerre nossa live de hoje. Eu agradeço quem participou ao vivo e aos que vão ver a gravação depois, né? Agradeço a todos, Deus abençoe vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.